Os amigos vão do A partir de agora, a Rede Brasil de televisão com a gente também. Já estamos aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Obrigado a todo mundo pelo carinho. Estamos aqui de volta. Hoje é dia de Júnior Correia, bater um papo com a gente, conversar, participa, apresenta o programa sempre comigo. Nunca apresenta o programa todo, né? Porque é chefe, ele chega aqui, apresenta meia hora e vai embora. Mas participa aqui e contribui demais com o nosso programa. Júnior, tudo bem? Tudo bom. Passou o final de semana rezando. Eu fui na Canção Nova? Canção Nova, lá na PHN, primeira vez que eu participei do PHN, há 25 anos já, esse ano fez 25 anos de PHN. PHN significa por hoje não, né? Uhum. Vem de um lema, hoje não vou mais pecar. Então, é um estilo de vida, né? Eles falam que é um método, né? Sim. É um método em que você se compromete todos os dias é um dia, é como se fosse o primeiro e como se fosse o último do método. Então, é por hoje não vou mais pecar e assim constantemente. Qual é o perfil de quem participa lá? O PHN é mais jovem. Jovem, né? Jovem. Galera nova, né? É voltado para a juventude, é não é um evento, é um retiro, né? Uhum. É um retiro voltado para a juventude. Uhum. E quem são os padres hoje que comandam esse movimento? Então, o Padre Jonas morreu, né? Sim, Padre Jonas morreu ano passado. É, isso. E ele era o fundador da Canção Nova. Uhum. Agora, quem é o, se eu não me engano, agora o presidente lá da Canção Nova, eu esqueci o nome que dá, é Padre Wagner. Ele até celebrou a missa de abertura na quarta-feira passada. E tem outros padres da Canção Nova que estão sempre ali junto, que é o Padre Roger Luiz, o Padre Edilberto. Então, eles que estão ali. Mas quem coordena mesmo a Canção Nova, ela vai mais numa linha carismática, né? É, de renovação carismática. Que nunca foi muito a minha linha. Exatamente. Eu nunca fui. Você é da linha de Bento XVI. Eu sou da linha da igreja, na verdade, né? O que a igreja falar, está falado. Aqui não é só a linha, não, mas a renovação, ela tem um papel muito importante na vida da igreja. Eu comentei semana passada na sessão, eu falei sobre isso, falei que eu iria participar do PHN, na Canção Nova, é o segundo ano que eu vou na Canção Nova, mesmo não sendo um carisma que é o meu carisma. Eu entendo hoje que a igreja ela é católica justamente por ser universal. Católico significa isso, universal. Universal não no sentido de que está em todos os cantos do mundo. É universal no sentido de que todos os carismas, o Espírito Santo ela sopra em todas as pessoas. Então, se ela sopra em todas as pessoas, não existe apenas um carisma exclusivo da igreja. A igreja ela é de carismas diversos. Né? Tanto é que a Igreja Católica ela tem 24 igrejas autônomas, 23 orientais, uma ocidental, e com ritos e costumes totalmente diferentes. Automaticamente, o da renovação carismática é um carisma da igreja, é um carisma do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo. Quando você fala que não é muito a sua linha, o que você quer dizer com isso? Eu digo que não é o meu carisma. Entendi. Eu não sinto que é o meu carisma orar em línguas, não é o meu carisma. Mas isso você está querendo dizer que você não concorda? Não quer dizer nada disso. Quer dizer apenas que eu não acho que é o dom do Espírito Santo para mim esse. Mas pode ser para o outro. Mas é para o outro. É para o outro. Tanto é que eu estou lá. Eu estive lá e tiveram pessoas orando em línguas do meu lado, com dons de profecia do outro lado. Só que não é o meu carisma, entende? Eu entendo que o meu carisma é um carisma... O que é esse negócio de orar em língua? A oração em línguas é o seguinte, ela é uma inspiração do Espírito Santo para que você, ao orar a Deus, quando lhe faltam as palavras, que a nossa oração, a gente acha que a nossa oração ela vem da gente mesmo. Né? A gente acha que quando a gente vai rezar, é uma oração que é a gente que produz para Deus. Mas, na verdade, a oração agradável a Deus é aquela que nasce do coração do próprio Deus.
ele nos usa como instrumento para poder fazer o pedido para aquilo que a gente... Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente necessita. Mas nem todo mundo que está orando também está desse jeito, né? Tem aqueles que oram e que é dele mesmo. Depende da fé do cidadão, depende da entrega do cidadão, depende... Infelizmente, desse link com Deus aí. Mas toda oração, ela vem de Deus. Toda oração, ela vem de Deus. Não existe uma oração... Mas aí, por que Deus vai falar assim, fala em língua aí agora, fala um negócio para ninguém entender? Justamente por isso. É porque quando nos faltam as palavras, aí o Espírito Santo usa as pessoas para poder orar na pessoa. A pessoa não tem que entender, porque a oração não é para você. Eu não oro para você, eu oro para Deus. É Ele que tem que entender. Entendi. Então, quando faltam as palavras, então que as pessoas oram em línguas para poder falar com Deus. Porque antes da renovação carismática, na católica, não existia oração em línguas. Isso não acontecia. Não. Depois com a chegada, porque esse é um movimento que é recente. É recente. Né? É um movimento novo, esse movimento carismático. Mas na igreja... Não tem nem 100 anos. Na igreja protestante isso já acontecia. Os pastores, né, igrejas evangélicas, sempre oraram em línguas. Eu não sei. Eu acho que é mais ou menos na mesma época. Não, sempre. Igreja crente, protestante, sempre oraram em língua, principalmente essa linha pentecostal. Mas aí que tá, a linha pentecostal até mesmo da renovação carismática. É isso, então é novo também, né? É novo também. O pentecostalismo, as Assembleias de Deus, elas têm 100 anos. Né? O pentecostalismo tem 70 anos. E em línguas, até onde eu tenho conhecimento, realmente vem principalmente dessa linha então, aí. Assim, as igrejas tradicionais, como presbiteriana, batista. Essas não tem. Exatamente. Então, assim, é a mesma época, mais ou menos, que surge dentro das igrejas protestantes essa ideia de orar em línguas, né? Mas é muito concomitantemente, né? Mas não é a minha linha, porque eu não me identifico. Não é que eu não me identifico, como é que eu posso dizer? Eu sinto que eu sou mais ligado a uma ala mais tradicionalista, porque é onde eu me identifico. Sim. Eu me identifico com a liturgia, eu me identifico com servir a liturgia. Eu não tenho a aptidão para orar em público, para orar para as pessoas. Eu não acho que é esse o meu carisma. Por isso que eu acho que não é o meu carisma o da renovação. Mas não significa que eu não participe dos eventos da renovação, entendeu? A igreja, tanto é que eu participei. A igreja num todo, né, a ala tradicional, hoje já... porque no início, se você vai... No início não, se você volta 20 anos, se você volta 15 anos, tinha vamos dizer, uma dificuldade na relação de entendimento dos tradicionais com o carismático. Tinha. Eu ouvi muitos padres criticar, falar, não concordar. Sim. Eu vi muito movimento carismático acontecendo nas igrejas e padres trabalhando para não acontecer, dificultando, mas aquele movimento era tão forte, aquela juventude que não conseguia. Mas hoje eu acho que isso está acabando. Eu acho que isso está sendo superado. Por quê? Eu tenho visto muito um movimento de que tanto a renovação carismática quanto um tradicionalismo estão se misturando muito. Esse PHN, por exemplo, é um pouco prova disso, né? Eu até brinquei com algumas pessoas, né? Você vê uma foto do Frei Gilson juntamente com o Padre Paulo Ricardo no mesmo evento. E Juninho Corrêa lá no meio? Não, mas Juninho Corrêa, quem dera se tivesse. Mas você pega... Tá mudando mesmo. Frei Gilson hoje, vamos colocar assim, Frei Gilson hoje é como se fosse o Padre Marcelo Rossi da minha geração, né? E o Padre Paulo Ricardo é um padre muito tradicional. O Frei Gilson é o quê? É novo? Idade. O Frei Gilson, eu acho que sim, né? Acho que sim. Acho que se ele tiver, ele deve ter 40 anos. Entendi. O Padre Paulo Ricardo é um pouco mais velho, 56 anos, né? Mas é meia idade, né? Mas um mais tradicional, o outro mais carismático. Sim, e juntos ali. No mesmo evento. Entendi. Entende? Com carismas, com funções diferentes. O Padre Paulo Ricardo não é de fazer show, ele é de fazer palestra. Então ele deu a palestra dele, fez as homilias, fez a pregação, fez a missa. E o Frei Gilson fez o show, fez o terço dele, o rosário dele às 4 horas da manhã, fez o show dele, fez a missa, e ambos juntos. Então, assim, é isso que é a igreja, é isso que
que tem me tocado, sabe? Sim. Mesmo não sendo da renovação, mas é a igreja isso. É a igreja, o Espírito é a igreja. Santo atuando. Exatamente. E independente. E tinha muitas meninas de véu lá. Aonde que você vê meninas usando véu hoje nas igrejas? E lá na Canção Nova, meninos usando véu. Meninos se consagrando a Nossa Senhora. Isso é um retrato do crescimento e um retrato do que é a igreja. É a igreja. Multiplicidade de dons. Isso é o retrato da igreja. De dons. São pessoas de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras de rezar, no mesmo lugar. E todo mundo com um objetivo único. O canal chegar a Deus. Quer chegar a céu. É isso aí. Exatamente. Ó, após suspender. Aí você, só para fechar aqui, você foi para lá, passou lá o final de semana inteiro. Eu fui lá na quarta-feira de manhã, a última sessão foi terça-feira, né? Aí o recesso iniciou, na verdade, ontem, na verdade. Mas como a última sessão foi terça, eu na quarta-feira peguei o carro e fui. Aí eu participei até domingo. Tá? Né? Só a missa que eu não participei da missa de encerramento. A missa de encerramento eu participei da missa lá em Aparecida, porque a missa era 2 horas e o encerramento da Canção Nova era um pouco mais tarde. Aí, para poder chegar aqui a tempo, eu participei em Aparecida e voltei. Olha, após suspender acordo de grãos, Rússia ataca portos da Ucrânia. Essa notícia é de agora, é uma notícia desse momento. Informações, inclusive, confirmada agora pela Força Aérea da Ucrânia, informando agora nesse momento. O que isso pode impactar? Nós temos aqui 2 grandes produtores de grãos, né? A própria Rússia e a Ucrânia. Né? Vamos falar disso depois do intervalo comercial, se isso pode mexer com a gente aqui ou não, se isso pode impactar aqui na nossa vida ou não. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já já na sequência. De volta e seguindo aqui com o nosso programa na Rede Brasil de televisão, na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Alegria grande chegar na sua casa. Hoje é dia de Júnior Corrêa. Juninho está aqui com a gente, apresentando o programa junto comigo. Vamos entrar num tema agora que é muito importante porque isso mexe com a nossa vida. No oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, tem a melhor linguiça para o seu churrasco, hein? Feita com pura carne de pernil, carnes nobres, selecionado o melhor do pernil, com aquela maciez, com aquele sabor. Domingo eu fiz um churrasco em casa e a estrela do churrasco é a linguiça Cofrio. Todo mundo gosta, todo mundo adora, todo mundo elogia, boa demais, todo mundo fala o tempo todo. E sempre tem um que fala, rapaz, fui fazer um churrasco e caí na besteira de não usar linguiça Cofrio. Mas não é a mesma coisa não. Falei, já falo para vocês, é a melhor do Brasil. Leve para casa Cofrio. Cofrio, sabor a toda a prova. Juninho, após suspender acordo de grãos, a Rússia atacou portos da Ucrânia na noite de ontem para hoje. Isso mexe com a nossa vida? Isso pode impactar aqui? Isso pode impactar ao redor do mundo ou não? É uma questão isolada, é uma questão localizada, mexe solar? A Ucrânia ela é um dos países que mais produz no mundo trigo, cevada, né, girassol. Sim, né? Então, vem daí óleo, vem daí muitos grãos que são importantes para a alimentação no mundo todo. Já era praticamente anunciado isso daí. Quem acompanha a guerra já imaginava que isso poderia acontecer. E quando que a Rússia ela se preparou, ela se precaveu para isso? E quando que ela fez isso? Quando ela anexou a Crimeia há anos atrás ao território dela. Por quê? O que foi aquele ato lá atrás? A gente tem que voltar lá atrás. Aquele ato era justamente a Rússia ter uma saída para o Mar Morto. Desculpa, Mar Morto, o Mar Mediterrâneo. O Mar Morto está lá atrás. O Mar Mediterrâneo. Né? Então, ela já tinha essa consciência de que ela precisava ter o domínio do Mar Mediterrâneo. Mas se ela não tivesse saída para o Mar Mediterrâneo, ela não ia conseguir. Então, ela anexa a Crimeia. Então, foi o primeiro ponto ali de impasse com a Ucrânia. E agora, na guerra, a Rússia vendo essa guerra se arrastando tanto tempo, e a Rússia achou que ela poderia ganhar essa guerra em 30 dias. Aliás, o mundo esperava isso, né? O mundo achava que a Rússia o mundo esperava em 30 dias dar aquela pressão, mas como a Ucrânia ela foi abastecida também por países do Ocidente, que tem interesse na guerra, a verdade é essa,
Os Estados Unidos, principalmente, têm interesse na guerra, a Europa tem interesse na guerra, eles ganham muito dinheiro com a guerra, então começaram a abastecer a Ucrânia e dane-se os ucranianos. Exatamente. E aí, a verdade é essa. É a Ucrânia sendo usada, né, como bucha de canhão numa guerra em que muita gente morrendo, prejuízo econômico. E que para a Rússia não está fazendo... Está tendo impacto muito grande, obviamente, mas a Rússia é uma ditadura, então... Para o Putin, dane-se o povo. Sim. Né? Agora, para a Ucrânia, que queria ter uma democracia, está sendo muito ruim. Então, a Ucrânia está sendo esmagada. E aí, quando a Rússia toma essa decisão de romper com o acordo e aí atacar os portos, é demonstração de que olha, eu estou aqui para poder justamente te destruir agora. O que antes eu queria apenas... Se a gente voltar atrás lá, quando a gente comentou sobre o início da guerra... Antes do início a gente já falava disso aqui. O que a Rússia ela queria? A Rússia ela queria o seguinte, não mexam com a minha borda, não mexam com a minha fronteira. Sim. Eu não quero que os países da fronteira fiquem na OTAN. Mexeram com eles. Agora eu quero destruir vocês. Ela está fazendo o que ela fez lá na União Soviética. É importante essa retomada sua aqui, porque na realidade foi o seguinte... Tudo começou quando a Rússia, quando a Ucrânia falava da entrada da OTAN. E quando o Ocidente começava a instigar, jogando lenha, e depois abandonou. Exatamente. E aí a gente lembra o que a Rússia fez com a Ucrânia, com a mesma Ucrânia, na época da União Soviética. A Rússia sempre agiu com a Ucrânia dessa maneira, em cima da sua produção. Lá na época da União Soviética, a Rússia ela matou mais de 5 milhões de pessoas de fome na Ucrânia. Isso chega na gente? Isso mexe com a nossa vida aqui? Isso vai impactar porque isso vai mexer no mercado global, né? Isso vai mexer na oferta de grãos, principalmente, e grãos importantes que fazem parte da cesta básica. Ao mexer na oferta de grãos que mexe com a cesta básica, né, de todo mundo... Isso vai mexer no preço, vai aumentar o preço. Isso vai impactar no preço do grão que nós produzimos aqui? Com certeza, inflação, porque o mercado ele vai ficar menos abastecido. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, o que a gente produz vai ter uma oferta muito maior para exportação. Então, aquilo que era mercado interno vai para o mercado externo. Quando for para o mercado externo, isso vai aumentar preço aqui no Brasil. Né? E não adianta também o Brasil criar dispositivos para poder impedir a evasão de produto para fora, de exportação, porque isso é pior. Porque se ela criar dispositivo para poder manter mais produção para o mercado interno, ela pode criar uma indisposição na produção. Que o cara vai fazer a conta e falar assim, não posso vender para fora. Mas para fora está muito mais vantagem do que vender para dentro. Então eu paro de produzir. Eu paro de produzir. É melhor vender para fora. Então, a gente vai entrar nesse impasse. Pode daqui a algumas semanas ter um aumento aí significativo no preço de alguns produtos. Lula ontem, naquele encontro, ele dizia o seguinte, que a Europa, principalmente, precisa sinalizar um movimento de paz para abrir conversa com os dois países lá, Rússia e... É isso? Precisa, mas como que vai fazer agora? O que eu fico... Qual é o interesse dos países que joga gasolina lá no fogo? Bom, são vários, né? Aqueles países, igual os Estados Unidos... Unidos... Que a gente fica com a imagem aqui que é só dos Estados Unidos, não, mas... Né? Os Estados Unidos hoje ele tem um interesse muito grande porque é um país bélico, né? Então eles precisam vender armas, eles precisam vender, né, todo tipo de material para guerra. Agora, o que para a Europa também é importante essa guerra, de certa forma, entre aspas, né? É uma desestabilização da própria Rússia, né? Porque, assim, para eles, une um útil ao agradável. Sim. Né? O útil ao agradável ou desagradável, né? Porque essa guerra eles ganham dinheiro porque eles vendem suprimento, eles vendem material para a guerra, ao mesmo tempo em que a Rússia ela se prejudica. Porque a Rússia tem que gastar dinheiro para entrar na guerra. Então essa guerra também é uma guerra de desestabilização para a Rússia. A gente sabe que para a Rússia está lá, né? A Rússia está sustentando. Mas está gastando seus foguetes, está gastando o seu armamento. Alguns acham que a Rússia ela tem um planejamento de que ela consegue manter a guerra por 2 anos. A guerra está indo para 1 ano e pouco, mais ou menos. Né?
Então, alguns acham que a Rússia ela tem como bancar mais 2 anos. Só que o que é o bancar 2 anos? É bancar 2 anos criando um rombo no seu país. E a Rússia acabou de passar agora por um processo de golpe militar para tomar o poder. Isso já não é sinais de uma desestabilização político-econômica do país Rússia? Que não é talvez o que a Europa quer? Porque o que a Europa tem medo da Rússia? Que foi o que aconteceu logo na crise lá atrás com a Ucrânia. A Rússia ela detém hoje o poderio do gás. Né? O gás que aquece a Europa, o gás que permite que a Europa sobreviva no frio, vem da Rússia. Sim. A internet que permite que a Europa ela possa se comunicar com o mundo vem da Rússia, a fibra ótica. Então, hoje a Rússia ela detém praticamente o poder sobre a Europa. Sim. O que a Europa quer? Destruir a Rússia. Para a Europa seria muito bom se viesse um governo amigável. Aquele governo que não quer problema com a Europa, que não seja um governo nacionalista. Mas esse o caminho, não é melhor esperar um pouquinho, porque daqui a pouco o Putin passa, né? Não é melhor esperar um pouquinho que entrar numa guerra dessa? Mas aí, será que o Putin passa? O Putin está aí já há 30 anos. Mas ele está com o quê? Com 70 anos? Tudo bem, mas o projeto russo... É porque o problema é o seguinte, o projeto Rússia é muito maior do que só Putin, né? Vai sair o Putin, mas vai ter um outro. Né? Vai ter o sucessor vem na mesma linha, né? Vai vir na mesma linha, na mesma criação, na mesma cultura. Mas esses caras não têm medo de uma bomba nuclear? Alguém tem dúvida que esse cara tem coragem? Alguém tem dúvida que esse cara tem coragem? Eu acho que o fato de não ter a bomba nuclear é porque ambos os lados têm medo da bomba nuclear. Né? Porque a bomba nuclear é você matar e se morrer. Mas é aí que tá. Né? Qual é a vantagem disso? Né? Todo mundo perde. Todo mundo perde. Né? Isso é o ataque suicida no final dos tempos. Né? É o cara falar, não tem jeito mesmo, vamos acabar com essa porra. Exatamente, mas um cara igual com o perfil do Putin, você acha que ele... Não, mas o perfil do Putin... Na hora de perder, viu que não tem mais jeito, ao invés de se entregar, ele não faz uma loucura dessa? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Acho que não. Eu acho que o perfil do Putin é o perfil do megalomaníaco, mas é um megalomaníaco consciente. Ele não quer destruir tudo. Ele quer que tenha um sucessor para poder dominar tudo. Então não é vantagem destruir tudo. Eu acho que assim, a guerra nuclear, ela pode... A gente tem que ter medo da guerra nuclear. Mas eu acho que o que atrasa a guerra nuclear é justamente essa noção de que uma bomba nuclear vai desencadear todas as outras. Né? Ninguém vai querer ficar para trás. E isso vai destruir o mundo. Né? Então eu acho que eles pensam muito antes de lançar uma bomba nuclear. Mesmo Putin. Mesmo Putin. Ok, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui no programa. É sempre bom demais ter a sua participação aqui. Nós temos que botar mais vezes por semana, arrumar um tempo lá para você participar, pelo menos 2 vezes por semana. Aqui, um abraço para você e bom dia. Bom dia, obrigado a todos. Fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão. Beijo no seu coração, fique com Deus. Estaremos de volta aqui na Rede Brasil amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Brasil.